sou a Jéssica Maciel, arquiteta, e esse é o podcast Arquitetura e Afins. E hoje eu estou com três convidados muito especiais, o primeiro trio aqui do podcast para essa primeira temporada. Então eu tenho a Karina, a Isadora e a Tainá, que elas são integrantes do Clube de Adorim, de leitura. Então sejam bem-vindos, meninas. Obrigada pelo convite, Jéssica. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Jéssica. Oi, pessoal. Adorei o convite, adorei estar aqui e vai ser um bate-papo muito legal. Eu agradeço muito vocês por terem aceito o convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre leitura, sobre dicas também no finalzinho. Eu quero saber um pouquinho, meninas, como que iniciou esse amor pela leitura? Foi na infância, na adolescência? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu tenho 36 anos, então eu comecei a leitura num período em que a gente não tinha aí os livros à disposição, né, no digital e tudo mais. Na minha casa, como eu morava numa chácara, também a gente não tinha uma vasta biblioteca, não. Mas eu me recordo muito dos meus pais lerem a Bíblia. Era o livro que nós tínhamos, assim, que era muito lido. Então, toda noite tinha aquilo, de quando ia dormir, os meus pais liam um trechinho e eu achava incrível aquelas histórias. E eu me recordo que quando eu e meus irmãos fazíamos muita bagunça durante o dia, os meus pais escolhiam alguns trechos assim mais do Apocalipse e tudo mais. E até hoje eu acho as histórias bíblicas, né, incríveis. Eu tenho muito essa memória. Uma outra coisa que eu me lembro também do contato com a leitura na infância é que tinha os livreiros, né, que passavam nas ruas vendendo livros. E eu sempre me recordo que na minha casa tinha só 3 livros, que era um de plantas medicinais, um do mapa mundi, que tinha os países e tudo mais, e o outro do corpo humano. Naquela época, anos 90, era um luxo você ter uma coleção, por exemplo, da Barça. Então, era o tipo de livro que nós tínhamos. Agora, de livro literário, eu tive um que foi muito marcante, que foi o período da minha alfabetização, que foi o Barquinho Amarelo, que era bem infantil mesmo. Mas o primeiro livro que eu lembro que eu me apaixonei, que eu fiquei envolvida, que eu queria ler, reler, foi A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Mas aí eu já estava ali aproximadamente nos meus 13 anos. Acho que foi essa a minha iniciação. Acabou que depois eu acho que eu tive primeiro a minha irmã, que foi muito significativa, porque a minha irmã ela é 4 anos mais velha, então ela levava os livros da escola, eu pegava tudo para ler que ela levava, né? E aí depois eu comecei naquela fase adolescente um pouco rebelde, eu comecei a andar com a galera do skate em Três Corações, que é a cidade onde eu nasci, né? E a turma do skate era uma turma que lia Fernando Pessoa, Albert Camus. E aí eu fui entrando nessa literatura tão da vida, né, existencialista. E aí eu li tudo do Fernando Pessoa, fiquei apaixonada com poesia. Depois fui ler Hermann Hesse, que era o que eles liam, né? Eles tinham um fanzine na época. Então foi muito marcante assim para mim. Eu tive uma professora na escola de literatura, que foi a professora Lucimara, e ela, assim, me encantava as aulas dela, e aí eu decidi fazer a faculdade de letras, e aí na faculdade de letras também, eu sempre falo que eu tive uma vida muito influenciada pelos professores. Aí na faculdade de letras também eu fui ter outra professora de literatura, e aí eu decidi mesmo seguir essa profissão, né? Fui fazer o mestrado, o doutorado, tudo dentro do campo literário. E aí a gente não para, né? Porque depois essa vida que continua, que perpassa, hoje eu tenho muito esse contato com os alunos, né? E essa preocupação de que se eu não for uma professora leitora, eu não vou influenciar os meus alunos a lerem, né? Então, eu tenho sempre essa preocupação de, por mais que às vezes corrida que está a vida, vamos levar a literatura para a sala de aula e sempre buscar ler coisas novas. Tem uma coisa também que foi bem significativo. Em Três Corações tinha um suplemento literário que se chamava O Grito. E aí a turma que escrevia também eram os meus amigos, e isso foi muito significativo também, para ter essa coisa da leitura, da troca, né? Eu acho que a gente já tinha ali um grupinho de leitura, mas nem dava esse nome na época. Bem, meu nome é Isadora Garcia
Engraçado que ouvindo a história da Karina, que eu fui puxando o fio da minha, né? Eu já cresci numa casa cheia de livros, mas não de livros literários, livros jurídicos, né? Minha avó era advogada, então aquela estante toda de capa de couro, né? Aqueles livros tão inacessíveis, né? Que você abre e você fala, meu Deus, né? Tá em outro idioma. Mas eu cresci sempre ouvindo essa coisa de que a leitura era importante, apesar de que não tinha acesso muito à literatura em si. Eu fui gostar mais de ler, eu sempre gostei, mas eu lembro que o texto que me marcou não foi um livro, foi uma crônica, se eu não me engano, é do José Paulo Paes, que chama Para Maria da Graça. Eu lembro que eu briguei com a minha professora, porque ela falou que era crônica, e eu falei, não pode, é uma carta. É uma carta para Maria da Graça, né? Aí, muito mais adiante, eu fui entender que os gêneros, né, podem ser híbridos, né? Uma coisa pode se misturar com a outra. Então, esse texto foi um texto muito marcante para mim. E foi aí que eu me lembro de gostar de ler, de buscar a leitura. E buscar a leitura na biblioteca. Lembro de ler também Pedro Bandeira, um pouco mais jovem também. Foi uma coisa que era um autor que eu gostava de ler. E depois fui chegando ali na hora de decidir o que eu ia fazer, né? Aquela pergunta-chave da vida da gente. E aí eu já gostava bastante da leitura, mas gostava até mais da escrita. E hoje é engraçado que eu quase não escrevo, né? E aí eu resolvi fazer letras. E aí eu fui encontrar a Karina, né? Que tem essa preocupação de ser uma professora que incentiva a leitura. Depois de um certo período da minha vida, eu comecei... Tem uma autora, eu acho que ela é argentina, acho que ela se chama Rosa Monteiro. E ela tem um livro que chama A Memória Louca da Casa. E ela fala, né, uma das frases que ela usa é: eu tenho o costume de organizar minha vida em torno de um hall de livros e de namorados. Então, toda a história que eu vou contar é na época que eu namorava uma pessoa e na época que eu estava lendo tal coisa. A literatura virou uma coisa muito corriqueira na minha vida, de forma que eu estou sempre falando disso, ainda que eu não tenha intenção, não seja nada marcado, né? Então, o que eu mais gosto é isso, é essa naturalidade com que a literatura entrou para a minha vida mesmo. Foi crucial entrar no curso de letras, foi super importante a entrada, inclusive, no Clube de Adorim. Esse olhar um pouco... Apesar do clube ser super dinâmico, super tranquilo, né? Não tem esse viés acadêmico, essa coisa de ler para comentar, ler para discutir, ler para ter alguém para dividir, isso fez muita diferença na minha vida. Então, foi assim. Hoje eu sou graduada em letras, né? Sou prática de leitura e produção de texto. Estou aí decidindo, né? Se eu quero tentar um mestrado em literatura, se eu quero tentar um mestrado em linguística, se eu vou passar. É isso. Bem, aqui é a Tainá. Eu acho que a leitura sempre foi algo que tive muito incentivo dentro da minha casa desde criança. Eu lembro do meu pai me levando na biblioteca pública da cidade, então tem muitas memórias afetivas com relação aos livros. Mas a minha relação com eles foi se oficializar, assim, eu acho que na adolescência. Muitas mudanças na minha vida, assim, e eu acho que eu encontrei nos livros um apoio, assim. Eles sempre foram, tipo, os meus melhores amigos, em quem eu podia me apoiar em momentos incertos, assim. Foi assim que começou a minha relação com eles, e ela dura até hoje, assim. Eu encontrei neles um apoio e uma maneira mesmo de entender a vida e de lidar com ela, assim. Tem uma história de um livro que eu falo que foi o livro que me fez leitora, assim, que eu estava numa aula de literatura e a professora me deu um livro, que foi Christiane F. Ela chegou com uma caixa de livros, assim, na aula e distribuiu aleatoriamente e caiu esse livro para mim. Eu achei um livro muito difícil, que eu não conseguia ler, porque é muito pesado a história, né? E eu não conseguia ler. Eu falei, não, mas eu quero ler. E eu fui no Sebo e encontrei um livro por R$5, e era um livro romance, esses que a gente gosta, Jéssica. Bem meloso, bem água com açúcar, bem várias reviravoltas. E eu amei demais a leitura e foi uma experiência muito, muito legal, assim, muito empolgante. E eu não conseguia parar de ler. E depois disso, assim, eu voltei no Sebo várias vezes depois para tentar encontrar um livro que fosse parecido, que me fizesse sentir a mesma coisa. E eu até dei esse livro para a Karina, A Máscara da Sedutora, gente. Eu tenho medo de reler ele hoje, porque eu li ele quando tinha uns 14, 15 anos. Eu tenho medo de reler hoje e a história ser muito ruim. Eu falei, Karina, esse foi o livro, mas pode ser que seja ruim. Então, não crie muita expectativa.
E aí foi isso, assim, os livros eles sempre foram uma parte importante da minha vida, assim. Eu não entrei na graduação de letras por conta disso, né? Fiz publicidade e foi onde eu conheci a Karina e nesse lance de ela muito influenciar seus alunos positivamente. Conheci o curso de letras e foi onde eu me formei. As matérias de literatura sempre foram as minhas preferidas, assim. Hoje eu não atuo na área, eu atuo mesmo como publicitária, mas eu tento sempre caminhar por esse mundo literário, por esse universo, como uma maneira de incentivar outras pessoas a lerem também, a encontrar esse ponto positivo dos livros, assim. Esse apoio que eu sinto neles. Deixa eu fazer um comentário, mas eu fico pensando nisso, né? Esse encontro que se dá pela literatura. Na época das bibliotecas públicas, e aí eu acho que tem que contextualizar para o pessoal que está ouvindo, gente, que eu sou bem mais velha que a Isadora Tainá, né? Fui professora delas e coisa linda, né? Alguém virar para você assim, eu quero te dar o livro que me fez gostar de ler, né? Eu tenho esse livro aqui com o maior carinho, não empresto para ninguém, ele fica aqui na minha estante, e eu acho que é isso, né? Esse encontro pela literatura, porque hoje eu vejo a Isadora falar, eu vejo a Tainá falar, eu fico assim, gente, eu sou muito fã delas, e em vários momentos, situações que nós participamos juntas, né? Eu me sinto mesmo aluna delas, e eu acho que esse encontro é bonito, né? Porque a literatura, eu acho, sem querer falar de forma assim, acaba sendo um pouco piegas e romantizada, mas é formar tribos, você encontrar os seus, pessoas que gostam de coisas que você gosta. E eu tenho uma das minhas melhores amigas em Três Corações, tinha isso. Os livros, eles tinham uma espécie de fetiche, né? Na biblioteca pública de Três Corações, na primeira página do livro, ficava a fichinha de pessoas que leram anteriormente. Então, todo livro que eu pegava tinha Kate Ferreira Costa. Kate Ferreira Costa. E eu ficava assim, gente, que criatura que é essa que já leu tudo? Ela já leu tudo. Todos os livros que eu pegava tinha. Eu acabei depois conhecendo a Kate, porque ela é professora de história em Três Corações, e nós ficamos super amigas, porque a gente lia os mesmos livros na biblioteca sem nos conhecer. Então, acho que antigamente tinha um pouco esses fetiches, né? E hoje, com os clubes de leitura, é um pouco assim. Essas pessoas que gostam da literatura, elas se unem, se encontram. Isso é muito rico, né? Enfim, só para fazer esse comentário. Nossa, incrível a história de vocês. A Dainá comentou, né, dos romances, que eles são muito atrativos pra gente, né? Que eu, como boa romântica incurável, é muito interessante que na adolescência tinha uma locadora de livros aqui em Varginha, e eu também tenho essa história, assim, da dificuldade na infância de ter os livros, mesmo tendo a biblioteca, às vezes era distante, né? Não era tão acessível pra gente ir. Mas essa locadora, aí eu conheci a Jane Austen, aí foi um amor, né? Aí li todos os livros disponíveis, depois comecei com romance policial, e é tão bom, né? Tanto que agora com o Clube de Adorim, eu consigo ler outros gêneros e descobrindo outras coisas, que é muito interessante. E vocês já comentaram do Clube de Adorim, que é tão importante para nós. Eu queria que a Tainá comentasse um pouquinho a história, a gente falar um pouquinho como que iniciou, também o nome, né? Por que de Adorim? Aí a Tainá vai contar pra gente. Bem, acho que puxando um pouco dessa conversa da Karina, dessa fala da Karina sobre as tribos, o Clube de Adorim nasceu disso, assim. Era um bando de gente que queria falar sobre literatura, que queria um espaço para falar sobre literatura, e assim nasceu o clube. A gente falou, vamos ler um livro, escolhemos, e aí passamos a nos reunir regularmente para falar sobre aquilo que a gente leu. O nome veio bem depois, né? O clube nasceu lá em 2016, era somente clube de leitura. A gente não tinha muita preocupação com a forma, assim, a gente reunia e falava sobre. O nome veio em 2019, a gente resolveu oficializar isso, criar redes para poder divulgar mais o clube, para alcançar mais pessoas. E aí nós escolhemos de Adorim. Grande Sertão Veredas é um dos livros preferidos da Karina, muito importante, e nós encontramos de Adorim essa força, né? A gente acha que ela é uma personagem muito forte, muito única, e acho que ela representa muito o Clube de Adorim, que a gente está
persistindo mesmo numa realidade que às vezes não é muito favorável para os leitores. Nós estamos num momento virtual, né? O Clube de Dorim está fazendo mais encontros virtuais, a gente pretende aí voltar para encontros presenciais também. Desde o começo, a gente sempre teve 2 encontros, então sempre foi um encontro presencial e em seguida o encontro virtual para alcançar mais pessoas mesmo. Ter esse momento físico, esse contato presencial, que é muito importante, né? Principalmente aqui dentro da nossa cidade, porque a gente quer levar a leitura para mais pessoas, mas esse encontro virtual também sempre trouxe gente de várias partes do país. Eu acho que aumenta muito a experiência da leitura. E hoje nós estamos virtualmente devido à pandemia, mas acho que é um projeto que a gente precisa muito reatar. No clube nós escolhemos temas para cada ano, né? Então nós já falamos de gêneros, nós já falamos de países. Esse ano em especial nós estamos falando de mulheres brasileiras, escritoras brasileiras, então está sendo experiências muito incríveis de leitura. E é isso, a gente sempre escolhe um tema para fomentar mesmo a literatura e escolher temas que precisam ser debatidos, assim. O clube é muito democrático, todas as leituras são escolhidas por votação de quem participa, então é o que a maioria quer ler, e acho que é muito isso que você falou, o clube de leitura ele tem esse poder de tirar a gente da nossa zona de conforto. Às vezes a gente está muito acostumado a ler sempre a mesma coisa, e você entra num clube de leitura e você vai ler um gênero diferente, um estilo diferente, né? Autores novos, que faz com que você conheça outras coisas que também são muito maravilhosas. Ainda em relação ao Clube de Adorim, né, eu penso muito nesse papel social da literatura, porque o nosso objetivo primeiro é mostrar para as pessoas que todo mundo pode ler, porque as pessoas ficam assim, mas acha que ler é um luxo muitas vezes, nossa, mas eu não tenho tempo para ler, imagina eu ter tempo para ler, né? Como se o tempo de leitura fosse um luxo, um privilégio, e eu falo muito isso para o pessoal, se a gente soubesse, né, o poder humanizador, né, as contribuições cognitivas da literatura, a gente ia ver que assim, isso é uma necessidade. E eu sempre falo isso. Parece que para você pegar um livro para ler, você precisa de muito tempo. Mas se você divide isso em doses homeopáticas, né, diárias, você vê que com pouco tempo, com alguns minutinhos do seu dia, você já vira um ávido leitor, né? Então, eu acho que o Clube de Adorim, ele é bonito porque ele tem o estudante que está no ensino médio, ele tem o professor universitário, ele tem a pessoa que está, né? A gente fez um encontro que os meninos, para falar da obra do Pepe Tela, os meninos lá da África participaram. Então, assim, é uma riqueza é a arte do encontro, né? Vamos usar o verso aí para dizer. O Clube de Adorim é a arte do encontro, e por isso que nós temos tanto carinho com ele, né? Com certeza, acaba que quando você fala sobre um livro, o livro te ensina muito, né, sobre outras histórias, outras realidades diferentes da sua, e também ouvir as outras pessoas comentarem sobre a mesma coisa que você leu, é um outro universo, que você vê, tem uma perspectiva do livro nos olhos de outra pessoa, né, que é super diferente de você. Eu mesmo, né, arquiteta, e vocês, né, das letras, mas vocês são muito acolhedoras, e falam mesmo que não tem pergunta boba, né? Não tem comentário bobo, né? Que é tudo muito importante. Então esse diálogo ele é muito real, assim, como que a gente consegue aprender com o outro nesse meio virtual, né? Que às vezes a gente pega o celular e fica no YouTube, no TikTok, no Instagram, antes de dormir. Se você pega um livro, você consegue ter uma outra perspectiva da vida. Então eu admiro muito o clube de leitura de vocês, né? Nossa, né? Que eu também faço parte. Mas é muito interessante. E eu queria então que vocês dessem umas dicas para gente como começar a ler, né? Quem ainda não tem o hábito, como despertar esse interesse pela leitura. Ô, Jéssica, e tem mais uma coisa, sabe? Eu estava vendo aquela pesquisa de retratos da leitura. O brasileiro lê menos de 3 livros do início ao fim no ano, né? Então é muito pouco para, né, se a gente for pensar aí em dados, informação de leitores. Eu penso que essa iniciativa sua do podcast, né, as ações do Clube de Adorim, tantas outras ações que nós fazemos, às vezes a gente movimenta
um grupo muito pequeno, né? Mas se você tem essa capacidade, se você consegue ali modificar uma pessoa, né? Isso para a gente já é uma dádiva. Outro dado que eu vi também, né? Pegando lá a avaliação do PISA, 50% dos brasileiros eles estão no nível 1, na escala de 1 a 6, 1 é o mais baixo, né? Quer dizer, o nível de leitura ainda é muito baixo no Brasil. Então, a gente precisa mesmo dessas ações para fazer a diferença. Uma coisa que eu falo sempre, né? E aí, já entrando nessa questão que você falou das dicas de leitura, é muito comum eu ouvir pais falando assim, queria tanto que os meus filhos lessem, que dica de leitura que você dá aí para as crianças e tal. Eu falo que a melhor dica de leitura para as crianças, que as crianças vejam os pais lendo, né? Criança imita os pais. Então, leia perto do seu filho e leia para o seu filho. Então, quem precisa aí de sugestões para a leitura para crianças, é isso, a criança vai imitar. O pessoal que chega no clube de Adorinha, às vezes mais velho, tudo fala assim, nossa, eu estou muito enferrujado, antes eu li, agora eu parei. Eu sempre falo que é a questão do hábito. Hábito, para você fazer com que, de fato, ele se torne um hábito, você precisa repetir e insistir, né? E aí eu gosto muito de falar da frase da Lígia Fagundes Telles. Ela dizia que é impossível alguém não gostar de nenhuma história. Nós gostamos de ouvir histórias, né? Isso que os jovens fazem de às vezes ficarem ouvindo os youtubers falando, eles estão ouvindo contações de história desses youtubers. E a literatura faz isso. Então, é você tentar escolher, no começo agora, um livro que você se identifique. Que seja romance, que seja um suspense, que seja poesia, que seja uma literatura autoajuda, o que você se identificar, né? Feito isso, você depois pode ir avançando. Eu vou tentar ler um clássico da literatura. E outra coisa que para mim, eu sou uma pessoa muito indisciplinada, com rotina e hábitos e tudo mais. Então, uma coisa que para mim funciona muito são metas, né? Então, eu tenho meu caderninho de leitura, eu tenho as minhas metas e eu mesma me desafio. Não, eu tenho que ler isso aqui até tal data. Eu tenho que ler tantos minutos por dia. E nessa rotina, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, Karina, você lê muita coisa. Correria da semana, no dia a dia, eu não leio mais que 20 a 30 minutos por dia. Eu não tenho essa rotina de ler mais do que isso diariamente. Então, né, para ver se que não é muito tempo. Aproveitando o gancho da Karina aí, né? Acho que ela já trouxe dicas valiosíssimas, né? Apesar de que a gente estava até conversando uma vez, né? Essa coisa do contato com qualquer obra, né? Seja literatura, qualquer viés artístico, ela é muito íntima, muito pessoal. Às vezes o que funciona para mim não funciona para outras pessoas. Por exemplo, a Karina super se adaptou ao Kindle, né? É bom para ler à noite. Tem gente que gosta, por exemplo, de ler antes de dormir. Então, o Kindle, né? O livro digital aí é uma opção. Ele tem iluminação própria. Você consegue ler até se a luz estiver apagada e alguém estiver dormindo do seu lado. Então, é uma dica aí também, apesar de que funciona para alguns, não funciona tanto para outros. Porque eu, por exemplo, eu gosto de ler anotando, eu gosto de ler sentada. Essa é a minha dica de leitura. Eu gosto de quando eu, principalmente, eu quero concentrar numa leitura, eu sento na cadeira, numa mesa normal mesmo, abro, peço caderninho e vou anotando, vou rabiscando meu livro. Isso também é uma coisa que me ajuda, que me incentiva muito a ler. Quando eu pego depois um livro que eu li, que eu passo pelas anotações que eu fiz, que eu passo pelas marcações que eu fiz. Então, essa para mim é uma dica de leitura. Se você tem dificuldade de concentrar, principalmente agora que a gente está tendo um viés, né, uma vida de muito estímulo, o tempo todo a gente é estimulado, para mim, separar um tempinho, sentar, abrir o livro e ficar bem ali focadinha no que eu estou lendo, anotando, para mim faz muita diferença. Ô Isa, interessante isso aí que você falou, né? Porque é você também ter esse cuidado corporal. Eu, por exemplo, amo ler deitada. Eu gosto de ler deitada, por isso que eu me identifiquei muito com o Kindle, porque o Kindle deita a tela, né? Agora, por exemplo, eu consegui, agora no inverno,
De manhã bate o sol num ponto do meu sofá. E é o momento ali, antes de eu começar a trabalhar, que eu estou tomando meu café, que eu sento no sofá ali para tomar o sol, porque aí a gente tem essas coisas de envelhecer, né? Ai, tua vitamina D tá baixa. Aí eu já sento ali e falo assim, olha, eu estou otimizando o tempo, né? Vitamina D, já estou tomando aqui. Professores de educação física, o pessoal, eles ficam bravos. Mas eu levo o Kindle para a esteira e para a bicicleta na academia. E eu adoro também, porque eu falo assim, você consumir as coisas de literatura é muito bom, porque isso te dá vontade de ler. Então, tem muito podcast legal hoje sobre obras literárias. Então, eu vou para a academia, que para mim ainda é um pouco difícil, porque eu não, né, estou tentando colocar esse hábito na minha vida. Eu fico ali com o podcast. Aí eu já volto para casa, assim, é aquele livro que falaram no podcast, eu quero ler. Então, assim, você tentar entrar nesse universo aí das artes também, eu acho que isso acaba motivando bastante. Eu concordo, eu costumo falar isso também. Eu acho que se você está buscando criar o hábito da leitura, é importante você se cercar de livros, se cercar de pessoas que gostam de ler. Então, assim, às vezes a gente passa muito tempo nas redes sociais, no Instagram. Então, se você começar a seguir pessoas que falam sobre livros, passando tempo, né? E aí você vê um livro e aí você fala, putz, eu podia estar lendo. Então, acho que isso também é muito importante. Eu gosto sempre de falar do Clube de Adorim, da importância de clube de leitura, porque eu acho que a companhia também faz toda a diferença em quem está criando esse hábito da leitura, né? Então, você ter com quem conversar sobre o livro, sobre o que você está lendo, aumenta aí a experiência de leitura e faz com que fique mais divertido. Eu tenho uma história muito, muito interessante, sim, foi muito interessante para mim. Ano passado nós lemos, em um outro clube de leitura que eu participo, é O Fantasma da Ópera. E eu não gostei do livro, assim. Eu achei que nenhum dos 3 personagens lá me cativaram, eu odiei todo mundo. E aí eu fui pro encontro com esse sentimento, assim, cara, eu não gostei desse livro. E aí, sentado e ouvindo outras perspectivas, uma galera que amou muito, que defendia muito o Fantasma da Ópera, e tudo isso eu entendi o outro lado, eu entendi o que o livro se propõe a fazer e os vários debates que ele traz, assim. E aí agora já é um livro que eu indico, assim. Essa conversa, essa troca de experiências traz muito isso também, de você aprofundar numa história, de entender o que a história propõe, né? Então, eu acho muito importante. Nem me falo sobre não terminar o livro, não se identificar com a história, que no Clube de Adorim foi um desafio, porque eu pensava assim, não, eu gosto de autoras mulheres e gosto de personagens femininos. Aí eu fui e li A Hora da Estrela, que é uma mulher que escreve sobre um personagem masculino e não gostei. Eu falei, gente de Deus, a gente sai realmente da zona de conforto, sai realmente do que a gente pensa que gosta ou não, e é muito interessante, é uma descoberta incrível. E vocês falaram do Kindle, o Kindle é interessante para você não precisar levar o teu livro grande na bolsa, você leva o Kindle e lá tem vários livros, assim. Então eu acho incrível como que a gente consegue usar a tecnologia e também uma tecnologia que não está na tela, né? Porque na pandemia a gente sempre estava assistindo as coisas dentro de casa, enclausurado. E você consegue com o Kindle e com os livros, você lê, você sai, né, desse estímulo que são imagens, vídeos, né? Então eu acho muito interessante. E meninas, falem pra gente o que vocês estão lendo, o que vocês indicam pra gente, para já anotarmos para ler futuramente. Então, eu estava dizendo que eu sou muito influenciada pelos podcasts que eu acompanho e tal, e eu ouvi várias pessoas recomendando esse livro. E, gente, eu já cheguei a olhar quanto que fica para eu dar para todos os meus amigos, porque eu queria que todo mundo lesse esse livro. Eu estou lendo atualmente A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Por que as Pessoas se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. Esse livro é um HQ e é maravilhoso, assim, é maravilhoso. A autora, ela traz algumas bases da filosofia, alguns teóricos para entender essas mudanças que nós tivemos ao longo da história na forma como nós nos relacionamos. Ela é engraçada, ela traz um pouco da cultura pop, ela tem uma ironia assim para escrever, a tradução ficou muito maravilhosa.
Então, minha recomendação é essa: A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, uma HQ. Bem, seguindo aí o tema do Clube de Dorim desse ano de mulheres brasileiras, escritoras brasileiras, eu queria indicar A Sucessora, da autora Carolina Nabuco. É um romance meio psicológico ali, que vai falar dessa mulher que ela mora no interior do Rio, ela conhece um cara rico, se casa com ele e vai morar na capital, no Rio, né? E esse cara, ele era viúvo, e aí ela fica muito à mercê da imagem da falecida esposa dele. Então, é um livro muito interessante. Eu acho que mais interessante que a história do livro é a história que permeia essa publicação. Alguns dizem que esse livro ele foi plagiado por uma escritora francesa, e o livro da escritora francesa fez muito mais sucesso, ele já tem 2 adaptações cinematográficas, então eu acho que foi uma experiência muito legal de leitura. Eu estou doida para ler esse outro livro e para tirar a minha própria conclusão se foi plágio ou não, mas pela sinopse as histórias são muito parecidas, até alguns nomes de personagens se repetem. Eu acho que foi uma experiência muito interessante e indico muito a leitura. Aproveitar e fazer o nosso jabá, né? Indicar A Pequena Coreografia do Adeus. É um livro que eu estou revisitando. É o livro que a gente vai fazer um encontro no clube dia 31 de maio, agora, às 8 horas. Como a Tainá falou, nossos encontros estão sendo virtuais. É um livro lindíssimo. A Aline Bay é uma escritora contemporânea, o estilo da escrita é muito diferente. É uma narrativa, né? Mas é aquela prosa literária, aquela prosa poética mesmo. E você vai acompanhando a história da menina Júlia, as suas desventuras aí de separações ao longo da vida, né? As perdas que a gente tem ao longo da vida, não necessariamente com a morte, né? Eu estive até comentando com meus alunos essa semana como que esse livro fala de despedidas que não envolvem a morte de uma pessoa em si, mas até a morte de quem você já foi, né? Essas transições entre a infância, a adolescência, o enxergar os pais com os pés na realidade, né? Entender o que os pais são, que os pais não são perfeitos. Eu estou lendo também um livro que chama Casas Vazias, da Brenda Navarro. Esse é aquele bem tenso. Ele fala sobre maternidade por uma perspectiva de uma mulher que não queria ser mãe, mas se tornou mãe, sem querer ser. E, do outro lado, uma mulher que sonhava desesperadamente ser mãe e faz qualquer coisa para que isso seja possível, né? Então, a história dessas 2 mulheres se cruzam por meio de um crime. Então, vale muito a pena a leitura. Estou chegando ali na metade do livro, mas já estou encantada. E, Karina, ouvi muitas vezes esse livro que você falou ser indicado em podcast. Isso aí tá aí na minha lista também. Ele está na minha lista também, porque eu já ouvi a indicação dele. Leiam, vocês vão se reconhecer em muitas histórias, e não que tenha soluções, viu, para os nossos problemas amorosos, mas a gente acaba olhando de uma forma menos ingênua para as relações atuais. Muito bom. Eu também estou lendo a Biografia do Adeus, né, que é o do Clube de Adorim, e estou lendo o último romance da série Bridgerton, que é do Gregory, que é A Caminho do Altar, que ele é o último irmão que vai casar, e depois ainda tem a última, que é Viveram Felizes para Sempre, que vai recapitulando todos os finais felizes, né? Então é isso, né? Um romancinho na minha vida, vai variar. Mas eu quero muito agradecer vocês, meninas, e por favor, falem para o pessoal como fazer parte do Clube de Adorim e também as redes sociais. Bem, o Clube de Adorim é aberto a todo mundo. Nós estamos no Instagram como @Clube de Adorim. Para participar é só acompanhar a gente por lá, que perto do encontro nós liberamos o link de inscrição para o encontro e o link do encontro online também. E lá tem todas as informações necessárias. E, pessoal, então sigam o Clube de Adorim, quem tiver interesse. Então, eu quero muito agradecer vocês. Muito obrigada. Jéssica, nós que agradecemos a oportunidade, né, e desejamos aí muito sucesso no seu canal. Obrigada pelo convite, Jéssica. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Jéssica. Adorei estar aqui. Até mais, gente. Até mais. Obrigada.